Fala galera, tudo bem? No último fim de semana a gente teve 4 corridas, 3 da Fórmula 2 e uma na Fórmula 1, que a gente vai passar aqui os resultados e tentar entender o que aconteceu, tentar fazer um panorama do que a gente pode esperar para a temporada de corridas desse ano, beleza? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar esse vídeo para aquele amigo que curte automobilismo, basquete, futebol, tudo que a gente vai falar por aqui, beleza? Vamos nessa. Bom, no sábado a gente já teve 2 corridas da Fórmula 2, as 2 sprint races, aquelas corridas mais curtas, sem a necessidade de paradas, né, de troca de pneus. E a primeira corrida no sábado de manhã, a primeira sprint race, terminou com a vitória do neozelandês Liam Lawson, da Hightech, e completaram o pódio o indiano Jahrein Daruvala, da Carlin, e o alemão David Beckmann, da Charrus, certo? Naqueles outros nomes que a gente falou no vídeo da Fórmula 2 que a gente tinha que ficar de olho, o Robert Schwartzman terminou em quarto, o Christian Lunger terminou em sexto e o Guan Yu Zhou terminou na sétima colocação. O Marcus Armstrong acabou tendo que abandonar a prova por problemas com o carro. Dos brasileiros, o Guilherme Samaia terminou em nono, mas ele tomou uma punição de 5 segundos por infringir o limite de velocidade durante safety car e acabou caindo para 11º. O Gianluca Petekoff teve problemas com o motor, o que deixou ele muito lento, mas ele acabou numa boa 17ª posição. E o Drugovich, ele teve problema na asa dianteira. Nas primeiras curvas ele acabou tocando com o companheiro de equipe dele, com o Guan Yu Zhou, e teve que parar no box para trocar não só a asa dianteira, mas aproveitou, trocou os pneus também, colocou o pneu macio. Mas ele também mostrou um bom rendimento para tirar uma desvantagem para o último colocado de 50 segundos e ainda acabou passando os 2 últimos colocados e acabou terminando em 16º, né? Apenas 18 pilotos terminaram essa corrida, 4 precisaram abandonar por problemas ou por batidas. Então terminou com Liam Lawson, Daruvala e David Beckmann. Esse foi o pódio da primeira sprint race. Já na segunda sprint race, que foi realizada sábado à tarde, depois do quali da Fórmula 1, a gente terminou com o australiano Oscar Piastri, piloto da Prema. Ele é atual campeão da Fórmula 3, então é a temporada de estreia dele. O Piastri ganhou a corrida, sendo que em segundo lugar chegou o Christian Lundgaard, da ART, e em terceiro lugar o Guan Yu Zhou, da Univirtuose. Teve uma polêmica com o Christian Lundgaard, porque ele tomou uma punição de 10 segundos, se eu não estou enganado, mas ele acabou ficando no pódio da mesma maneira, porque teve uma situação de safety car que alguns pilotos acabaram parando no box e, ao que parece, ele pagou essa penalização durante essa parada, tá? Com os outros pilotos, o Marcus Armstrong terminou em 10º. Vale lembrar que ele largou lá de trás por não ter terminado a sprint race número 1. O Schwartzman, ele acabou tendo que se retirar da prova porque ele teve um toque com o britânico Dan Ticktum, da Carlin, e ele não completou nem a primeira volta, então o Schwartzman acabou tendo que abandonar. Dos brasileiros, o Samaia terminou na 11ª colocação, o Gianluca Petekoff terminou em 13º, que foi um bom salto para o Gianluca, e o Drugovich acabou terminando em 14º, mas a corrida do Drugovich foi cheia de altos e baixos. Ele largou na 16ª colocação, a colocação que ele terminou a sprint race número 1. No final da primeira volta ele já estava em 7º. Ele chegou a ficar em P4, né, em quarto lugar, só que durante uma disputa ali pelo terceiro lugar com o Liam Lawson, eles acabaram se tocando. O Liam Lawson acabou rodando e tendo que abandonar a corrida, e o safety car acabou entrando, o que levou quase todo mundo atrás do Drugovich a trocar os pneus. A maioria estava de pneu duro, assim como o Drugovich, e eles acabaram parando para colocar o pneu macio. O Drugovich já tinha feito essa troca na sprint race número 1, então ele estava sem um pneu para essa corrida, ele só tinha aquele composto duro, e acabou que a maior velocidade que os pilotos conseguem com o pneu macio acabou engolindo o Drugovich, que foi perdendo posições
até chegar na 14ª colocação no final da corrida. Aí no domingo de manhã a gente teve a Feature Race, aquela corrida principal que é mais longa, que tem a parada obrigatória, vale mais ponto e que o grid de largada é definido naquele quali de sexta-feira. A Feature Race ela terminou com a vitória do chinês Guan Yu Zhou. Em segundo lugar ficou o Dan Ticktum da Carlin e em terceiro lugar ficou o Liam Lawson da Hightech. O Marcus Armstrong terminou em sexto, o Schwartzman terminou em sétimo, o Christian Lundgaard terminou em 12º. Na verdade ele terminou em 10º, só que ele foi punido com 5 segundos por infringir o safety car, infringir as regras do safety car, e acabou caindo para 12º. Com relação aos brasileiros, o Samaia terminou em 17º, o Petekoff ele não conseguiu terminar, ele teve que abandonar porque o extintor do carro dele acabou explodindo no meio da corrida, então ele teve que se retirar. E o Drugovich ele começou de pneu macio, né, largando ali na terceira colocação. Ele chegou a assumir a liderança por alguns momentos, mas depois das trocas de pneu e sobre o safety car, né, ele foi engolido pelos macios de quem estava atrás. Eu acho que ele adotou uma estratégia meio errada, largando de macio, não largando com um composto mais duro. Então, na hora que ele trocou para o composto mais duro e o pessoal que estava atrás dele trocou para o pneu macio, ele novamente acabou sendo engolido pelos pneus macios da galera e ele terminou em 8º. Só que ele também tomou uma punição de 5 segundos, assim como o Christian Lundgaard, por infringir o safety car. Então, ele acabou tendo esses 5 segundos adicionados, mas ele acabou ainda terminando em nono e levando 2 pontinhos para casa. Foram os 2 únicos pontos de brasileiros nesse fim de semana na Fórmula 2. Foi um fim de semana meio ruim para os brasileiros, mas dá para entender, é começo de temporada, alguns ainda se adaptando com a nova equipe. Então, ficar de olho em como que eles vão se desenvolver. A Fórmula 2 que volta agora só lá em maio para o GP de Mônaco lá em Monte Carlo, beleza? Já na Fórmula 1, o que a gente pode falar? Pô, corrida emocionante do começo ao fim. Se nos últimos anos com a Mercedes, principalmente com o Lewis Hamilton, acabou faltando essa emoção, a corrida do Bahrein esse ano já mostrou que essa temporada promete ser muito animada, né? O Max Verstappen fez a pole, assim como liderou os 3 treinos livres, mas acabou que ele adotou uma estratégia um tanto errada. Na minha visão, eu acho que a Red Bull acabou errando um pouquinho com o Max Verstappen, o que levou à vitória de Lewis Hamilton. Como sempre, o britânico tá aí ganhando mais uma na Fórmula 1, abrindo a temporada de vitórias para ele e para a Mercedes. Completaram os pilotos que pontuaram: o Max Verstappen na segunda colocação, Valtteri Bottas na terceira, Lando Norris na quarta, Sérgio Pérez na quinta. Daqui a pouco a gente fala inclusive sobre o Sérgio Pérez, que fez uma corrida fantástica. Charles Leclerc na sexta, Daniel Ricciardo na sétima posição, Carlos Sainz em oitavo, Yuki Tsunoda, o japonês, em nono, e Lance Stroll na 10ª colocação. Alguns pilotos que vale destacar que acabaram não pontuando: primeiro, o Pierre Gasly estava largando, se eu não me engano, na 5ª colocação, mas ele teve um problema com a asa dianteira dele nas primeiras voltas. Acabou rolando um toque entre ele e uma McLaren, que acabou danificando a asa traseira dele, a asa dianteira dele, jogando ela para longe, e ele precisou parar nos boxes, acho que na segunda volta, o que acabou jogando ele bem para trás no grid, e depois ele não conseguiu se recuperar tanto. O George Russell da Williams acabou ficando em 14º, que é uma boa posição para a Williams, principalmente no começo de campeonato. A gente já consegue ver que a Williams não é mais a pior equipe do grid. Dá para sonhar sim com pontuação, principalmente com o Russell, que mais uma vez apresentou um ritmo de corrida fantástico. Ele chegou na frente, por exemplo, do Vettel. O Vettel foi o 15º. Acho que também o Vettel teve problema de estratégia com a Aston Martin, mas dá para perceber que o George Russell vem com uma Williams um pouco melhor, que promete se desenvolver ainda mais durante o ano. Como eu mencionei, o Vettel acabou ficando em 15º. O Vettel, eu acredito que ele tenha tido o mesmo problema de estratégia que a Red Bull com o Verstappen. Ele ainda está se acostumando também com o carro
da equipe britânica. Então é até compreensível essa 15ª colocação do tetracampeão, mas a gente tem que ficar de olho para ver se e como ele vai se desenvolver ao longo do ano, assim como eu mencionei a Williams. O Fernando Alonso, fazendo a sua corrida de reestreia, ele acabou tendo que abandonar, ele teve problemas no freio e ele acabou tendo que abandonar. A Alpine também não pontuou, o Ocon não fez uma corrida tão boa. E o Alonso falou que se sentiu bem, né? Ficou triste por não ter terminado a corrida, mas que aproveitou enquanto pôde, e agora é ver como que a Alpine vai melhorar esse carro para dar na mão do Alonso, porque o Alonso ficou brigando ali pela 9ª, 10ª posição por muito tempo, então faltou esse pontinho pro espanhol bicampeão do mundo. Vamos falar dos novatos? Vamos falar dos novatos. O Yuki Tsunoda terminou em 9º, como eu mencionei. Foi uma grande corrida do japonês. Ele mostrou que parece estar bem acostumado. Fez muito bem a transição da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Ultrapassou gente de calibre, que nem o Raikkonen. E foram ultrapassagens assim fenomenais, que mostrou muita habilidade do piloto da AlphaTauri. O Tsunoda conquistou os seus 2 primeiros pontos, né, o japonês. Então foi uma corrida de estreia muito boa para ele. Quem também fez uma estreia boa para o que lhe é oferecido foi o Mick Schumacher. O Mick Schumacher terminou na 16ª colocação, acho que foi o último piloto que completou realmente a prova, os outros 4 acabaram tendo que abandonar. E o Mick Schumacher, pelo menos, ele completou a corrida. O carro da Haas não é quase nada competitivo, ficou muito atrás, acho que do Vettel, ficou acho que 20 segundos atrás do próprio Vettel. O Mick ainda tem que se acostumar com a Fórmula 2, não foi uma transição tão boa quanto a do Yuki Tsunoda, e acabou tendo que fazer algumas paradas ali, teve alguns erros até de principiante, mas pelo menos terminou a corrida, que é uma coisa que o companheiro dele não conseguiu. E falando do Mazepin, eu vou usar o tweet de um cara que eu sigo, que é o Vitor Lugero. Inclusive, se você não segue ele no YouTube, eu vou deixar na descrição o canal dele, porque ele faz uma análise muito bem humorada da Fórmula 1. Então eu vou deixar o canal dele na descrição. Se você tiver interesse, se inscreve lá no canal dele. E o que aconteceu? O Mazepin, ele gastou um caminhão de dinheiro para correr na Fórmula 1, e atualmente ele tem o mesmo número de voltas completadas do que eu, e eu imagino que todos vocês que estão assistindo. Ele tem um total de 0 voltas completadas na Fórmula 1, 2 voltas de apresentação, nenhuma volta de corrida. O Mazepin, ele acabou rodando na saída da curva 3, rodou sozinho, acabou batendo e comprometendo o carro. Ele teve que abandonar já nessa curva 3, ou seja, nem metade da primeira volta ele conseguiu completar. Uma corrida desastrosa para o Mazepin, que, com todo respeito ao Mazepin, eu acho que ele não merece nenhum respeito pelas atitudes dele, mas com todo respeito a ele, é uma corrida que demonstra toda a habilidade do piloto russo. Ele não é nada demais. O Mazepin não é nada demais. Ele só está na Fórmula 1 porque o pai dele banca a Haas, e a Haas é obrigada a dar um assento para ele na Fórmula 1. Mas se você botar em ritmo de corrida com o mesmo carro o Pietro Fittipaldi, que é o piloto reserva da Haas, e o Nikita Mazepin, que é o piloto titular da Haas, o Pietro é capaz de ganhar a corrida facilmente, inclusive dando volta no Mazepin. E eu não estou falando isso porque o Pietro é brasileiro, mas sim porque o Pietro é muito mais competente do que o próprio Mazepin, certo? Seguindo a análise, falando um pouquinho da corrida, vamos analisar um pouquinho como que foi para as equipes. Cara, eu acho que a McLaren e a Ferrari têm que se orgulhar dessa corrida, principalmente porque conseguiram colocar os 2 carros em zona de pontuação. A McLaren mais ainda, colocando o Lando Norris em 4º lugar e o Daniel Ricciardo em 7º. Mas a Ferrari também tem muito que se orgulhar, porque comparado ao ano passado, você ter o Leclerc em 6º e o Carlos Sainz em 8º é realmente muito bom. A melhor corrida da Ferrari, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, foi na Turquia,
onde o Vettel acabou chegando em terceiro e o Leclerc em quarto. Mas ali todas as condições que a pista estava imprimindo aos pilotos talvez não se considere tanto aquele bom resultado da Ferrari. Esse resultado mostra toda a evolução que teve na unidade de potência do motor Ferrari, inclusive com a Alfa Romeo, que eu vou citar daqui a pouco, mas também todo o desenvolvimento que teve o setor de aerodinâmica, que deixou o SF21 infinitamente melhor do que o seu antecessor, o SF1000, o carro do ano passado. Como eu citei, a Alfa Romeo também foi bem competitiva, tanto o Giovinazzi quanto o Raikkonen acabaram brigando ali pela última colocação de pontuação, quase que a Alfa Romeo pontuou e mostrou uma grande evolução, principalmente do motor Ferrari, né? A Alfa, assim como a Ferrari e a Haas, que são as equipes que usam o motor Ferrari, eles tiveram muita dificuldade ano passado, mas agora com essa evolução do motor Ferrari e uma evolução na aerodinâmica da própria Alfa Romeo, pode-se esperar que o Kimi e o Giovinazzi briguem ali por pontos durante o ano. O Lance Stroll também acabou garantindo o pontinho da Aston Martin. O Stroll fez uma boa corrida. O problema do Stroll sempre foi essa questão de ritmo de corrida. Ele ainda demonstra um pouquinho isso, mas ele brigou muito pelo 10º lugar, principalmente com o Kimi, e acabou levando a melhor, o que também demonstrou até uma melhora do piloto canadense. E aproveitando que a gente falou do Mazepin agora há pouco, a gente tem 3 pilotos que recebem a alcunha de piloto pagante, que são o Stroll, o Latifi e o Mazepin. O Latifi acabou tendo que abandonar por problemas com a Williams, mas ele, enquanto estava correndo, já se mostrou um pouco mais seguro, um pouco mais confiante. O Lance Stroll, ele é um piloto muito bom, só que a alcunha de piloto pagante pegou e realmente a gente tem que falar que ele ainda está no grid porque ele é um piloto pagante. Só que se a gente for comparar ele e o Latifi com o Mazepin, os dois, o Lance Stroll e o Nicolas Latifi, dão um baile no Mazepin. De novo, não é porque o Mazepin é um piloto pagante, não é porque, entre aspas, ele tirou a vaga que deveria ser do Pietro Fittipaldi, do brasileiro, mas sim porque o Mazepin é arrogante, é um péssimo piloto. Vale lembrar que na pré-temporada o Hamilton rodou no rádio, ele tirou sarro do Hamilton e muita gente, inclusive eu, reclamamos disso porque o Mazepin está começando agora e o Hamilton já é heptacampeão do mundo. Se tem alguém ali que tem o direito de rodar, é o Lewis Hamilton e não o Nikita Mazepin, certo? Então, para as equipes, acabou sendo pior para a Haas, que teve só um dos seus pilotos completando as 56 voltas, e acabou sendo muito bom para a McLaren e para a Ferrari. O piloto do dia, em votação popular, foi o Sérgio Pérez. Na minha opinião, também foi o mexicano, pelo simples fato de que na volta de apresentação o Sérgio Pérez, o carro do Sérgio Pérez acabou desligando. Ele teve que largar dos boxes, ou seja, ele caiu de 11º para último lugar na corrida em questão de um quarto de volta, e depois ele acabou fazendo a primeira parada dele na primeira volta, foi escalando o pelotão, aí teve que fazer uma segunda parada, escalou o pelotão de novo, teve que fazer uma terceira parada, ele fez uma parada a mais do que todos os outros pilotos que terminaram a corrida, e depois escalou o pelotão mais uma vez para terminar na 5ª colocação. O Sérgio Pérez, que tem um ritmo de corrida muito bom, mas ali estava com problemas no carro durante a classificação, naquele que a gente chama de party mode, né? Um pneu mais rápido, pouco combustível, aquela situação de uma volta só para cravar o melhor tempo do que é possível. O Pérez estava tendo um pouquinho de dificuldade nesse modo, mas no ritmo de corrida o Pérez acabou indo muito bem. O que mais pode falar? A briga do Hamilton com o Verstappen foi até o final. Na última volta, o Hamilton cruzou a linha abaixo de 1 segundo na frente do Verstappen. O Verstappen chegou a ultrapassar o Hamilton nas últimas voltas, mas ali com medo de uma punição por ter cedido os limites de pista, ele acabou devolvendo a posição para o heptacampeão. E deu para ver que o Hamilton ficou muito feliz de ter essa briga com o Verstappen, né? Ano passado o Verstappen estava com um problema de confiabilidade muito ruim
no carro, quebrava quase toda hora. O Bottas, assim como na corrida de ontem, foi mais uma vez, era sempre coadjuvante, não conseguia fazer frente ao Lewis Hamilton. E o Hamilton acabou ficando muito feliz por ter essa competitividade. Como disse também o Anthony Curti na análise dele, outro cara que eu recomendo, se você não segue, eu vou deixar o canal dele também na descrição. O Curti até mesmo destacou, e eu também quero destacar isso, a felicidade do Hamilton no pós-corrida. Em entrevista para Mariana Becker, ele parecia muito mais feliz, muito mais empolgado com o que deve vir. E a gente também espera que seja uma temporada muito disputada entre o Max e o Lewis Hamilton, beleza? Bom, por hoje é só. A próxima corrida é só no dia 18 de abril, lá em Imola, no GP da Emília-Romanha. E vamos ver como que os pilotos vão chegar no GP de Imola. Fechou? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você se sentir bem para comentar e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de automobilismo, gosta da Fórmula 1, beleza? Um forte abraço e até a próxima.